Na hora de dar feedback, tenha cuidado para dar feedback. Porque feedback é uma excelente ferramenta para ajudar a pessoa. E aí, na hora que você for avaliar o Alex, você tem que tomar cuidado e dizer para ele, olha, Alex, foi bacana isso, foi bacana aquilo, eu gostei do que você me perguntou assim. Nessa hora, assim, eu acho que você pode melhorar um pouquinho aqui. Talvez quando você aplicar essa ferramenta, você não use essa expressão tão assim. Então, é com esse nível de cuidado. Vai falar sobre dar e receber feedback. Esse é um tema muito importante, porque eu quero te perguntar se você sabia que dar e receber feedback da maneira correta hoje é uma das 3 principais características que garantem empregabilidade. Vocês sabiam disso? As outras 2 é ter liderança e trabalhar em equipe. Isso foi uma publicação feita na revista Canal RH, eles também têm um site, onde eles colocam que as empresas visionárias, bem-sucedidas, hoje buscam por líderes que tenham competências de liderança muito bem desenvolvidas. O potencial técnico deixou de ser o olhar das empresas. O potencial técnico se desenvolve. Essa bagagem a gente traz das nossas formações. O mais importante para essas empresas de sucesso, de destaque, é que os seus líderes tenham as competências necessárias de liderança. E dar e receber feedback é a terceira delas. Tem empresa que faz treinamento só para desenvolver essa competência nos seus líderes. Por saber que é um assunto tão importante, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Eu vou te afirmar que no final desse vídeo você vai sair daqui com dicas poderosas e ferramentas muito eficazes na hora de dar e de receber feedback. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre os sentimentos, as dificuldades, os mitos do feedback. Eu vou falar sobre os desafios do feedback. Eu vou te dar 7 dicas para dar feedback. Vou te apresentar 7 dicas para receber feedback. E também algumas atenções que você precisa ter na hora do feedback. Então, vem comigo, fica aqui comigo até o final, para que realmente você saia daqui com um instrumental suficiente na hora de você dar o seu feedback, na hora de você receber o seu feedback. Mas agora eu quero mais. Eu quero não só que você assimile o conteúdo, que ele bata no seu coração, que ele faça sentido. Eu quero que você pegue lápis, caneta, papel, o que você quiser. Mas que você tenha um bloquinho de anotação nesse momento, para que você anote, para que você realmente registre aquilo que for importante para você. Porque só assim você efetivamente vai conseguir colocar em prática as dicas que eu tenho para te dar. Eu vou trazer uma técnica agora que eu gosto muito e trabalhei com ela ao período. E ela traz muito resultado. E eu chamo ela de técnica do pote cheio e do pote vazio. Num pote cheio, a gente não consegue colocar mais nada. A gente não consegue introduzir mais nada. Ele já está suficientemente preenchido. Para que eu coloque um novo conceito, para que eu coloque uma nova abordagem, uma nova perspectiva, eu preciso tirar o que já tem. Então, o meu objetivo hoje, com a primeira parte desse vídeo, é exatamente isso. Trazer sobre as dificuldades, os mitos, a cultura, os velhos paradigmas, para que depois que a gente esvazie esse pote, eu consiga trazer o conceito que verdadeiramente vai fazer diferença na hora que você aplicar no seu dia a dia, quando você precisar fazer o feedback, quando você precisar receber um feedback. Eu vou começar pelo primeiro tópico, que são sobre as dificuldades. Por que dá medo de falar? Por que dá medo de dar feedback? Aquela sensação do frio na barriga, meu Deus, será que isso realmente é necessário? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar determinado assunto? Ou não? Para você é tranquilo. Para você eu dou feedback para minha equipe, recebo feedback. Se eu tiver que falar, eu falo mesmo em público. Ou eu não, eu reservo.
Como é que é isso para você? Como é que você se comporta no seu feedback? Como é que você se percebe no seu feedback? O que você sente? E na verdade, o feedback, ele tem toda essa conotação em função de uma cultura que foi criada em torno dele. A cultura de que feedback é o momento da bronca. Putz, a minha chefe falou pra mim que ela quer me dar feedback amanhã. Caramba, vou levar um puxão de orelha. Agora sim, o que eu fiz? Se institucionalizou que o feedback é uma coisa ruim, que o feedback vai ser uma crítica. Esse é o primeiro mito que eu quero trazer para vocês. O segundo mito é que assim, esse negócio de feedback para elogiar, esse negócio estraga. Eu vou ficar falando para ele o que ele fez de bom, o que ele fez de positivo, ou não. Senão ele fica com a síndrome do táxi. Sabe qual é a síndrome do táxi? Tá se sentindo. Não vou falar. Esse é o segundo paradigma. Esse é o segundo mito, que na verdade não corresponde à realidade, e a gente vai ver isso no desenrolar desse vídeo. Um outro feedback muito comum é assim: eu não vou falar não, sabe por quê? Não tem jeito. Ele é assim mesmo. Quem vai mudar não. Pra quê? Essa bobagem de feedback. Esse negócio que as pessoas inventam. Então vamos levando aqui no nosso dia a dia, empurrando com a barriga. Na hora que der algum problema, a gente tenta resolver ali rapidinho. Com esse comportamento, o líder corre um sério risco de não fazer o que precisa ser feito, que é desenvolver as pessoas, que é se desenvolver. Pode parecer um pouco absurdo isso tudo que eu estou trazendo para vocês como exemplo, mas eu posso garantir para vocês que a minha experiência mostra que isso faz parte do dia a dia da maioria das empresas. Vou trazer um exemplo agora para vocês. Eu atendia uma coach que estava desenvolvendo a carreira dela para assumir a liderança da empresa do marido dela, porque ela já tinha percebido que é uma empresa promissora, uma empresa muito boa, mas que tinha um grande problema de liderança. E ela compartilhou comigo o seguinte: Simone, eu quero muito que você vá lá para conversar com os donos, inclusive com meu marido, e com o sócio dele, que é o majoritário. Uma pessoa muito competente, uma pessoa um empresário muito visionário. Ele inclusive trouxe, ele implantou a fábrica aqui no Rio de Janeiro, ele conseguiu fazer isso, mas é uma empresa muito operacional, que lidava muito com mecânico, e aquela empresa que a gente chama de chão de fábrica. E ela compartilhou comigo que em reuniões, quando ele estava conduzindo a reunião com os mecânicos, e aí se alguém falasse ou interrompesse ou fizesse conversa paralela durante a reunião, ele simplesmente tirava o sapato e jogava na cabeça das pessoas. Acreditem se quiser. E quando ela me disse isso, assim, eu não considerei tão absurdo, porque eu já vi algumas coisas nesse sentido acontecerem. E eu fui até a empresa e conversei com eles, e a gente desenvolveu um trabalho, foi bacana. No início foi desafiador, eu precisei vencer algumas barreiras, precisei vencer algumas culturas que estavam muito institucionalizadas naquela empresa, mas o trabalho rendeu frutos e a gente teve a oportunidade de realmente implantar um modelo de gestão diferente do que era praticado. Então, eu estou trazendo esse exemplo para vocês para ilustrar de que isso não é tão absurdo, de que isso de fato acontece e de que é importante que os gestores entendam que o feedback é uma oportunidade de desenvolvimento, tanto para quem está recebendo quanto para quem está dando. Falando de mito, eu quero também trazer alguns desafios para você pensar. Como dar feedback numa empresa familiar, aonde o seu liderado é filho do dono ou alguém muito próximo ao dono. Como é que eu vou chamar a atenção dele? Vou estar com o meu pescoço na forca? Um segundo desafio para a gente pensar, e que eu escuto nos meus treinamentos inclusive: poxa vida, mas como é que eu vou fazer isso se a maioria dos meus liderados são meus amigos pessoais? Eu vou jogar futebol com eles, eu tomo cerveja com eles no final de semana. Um dos meus liderados, inclusive, virou madrinha da minha filha. Como é que eu faço isso? E aí? Outro desafio também muito bacana. Nossa,
aquela pessoa que está na minha equipe, ele já está na empresa há muitos anos, ele é muito mais velho que eu, ele tem idade para ser meu pai. Como é que eu vou dizer para ele que o que ele está fazendo não está certo? O cara tem placa de inventário da empresa, de tão antigo que ele é. Não tenho a menor condição de fazer feedback com essa pessoa. E aí? Um outro desafio também, bem comum em algumas empresas. Existem empresas que adotam avaliação de desempenho e fazem avaliação 360 graus e que elas, na verdade, associam o resultado da avaliação ao bônus daquele líder. Significa dizer que, se ele tiver uma pontuação abaixo da métrica lá de recursos humanos, ele não tem direito ao bônus. E aí as pessoas me perguntam assim, e aí como é que eu vou fazer? Eu vou prejudicar a pessoa? Não, eu minto. E elas assumem isso, quando elas estão falando comigo em treinamento. Então, pessoal, para a gente vencer esses desafios, para a gente vencer esses mitos, eu quero que agora você preste bastante atenção. Eu quero que agora você entenda como que a gente consegue fazer um feedback estruturado, um feedback planejado, que gere resultado. Para isso, é a segunda parte do vídeo, esvaziando o potinho, para a gente agora entrar com um novo conceito.